Olá, pessoal! Você conectado aí no Contrasfluxo, conhece algum adolescente que sonha ser um jogador de futebol? E como será tentar viver esse sonho nessa fase? Então não sai daí, vamos receber um psicólogo do esporte que irá nos falar e discutir sobre esse assunto. E o nosso tema de hoje é a pressão psicológica e os desafios lançados aos adolescentes no futebol. Eu sou Jana Queiroz, estudante de psicologia do último ano da UniFTC. Estou aqui no Contras para trazer um convidado muito especial da área da psicologia do esporte, mas também quero falar que estagio na área e hoje o profissional da psicologia do esporte tem sido muito demandado e precisa se especializar para estar preparado aí para os enfrentamentos do esporte. Estou aqui com o psicólogo Jorge Santana. Olá, Jorge. Olá, Jana. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E como você falou, Jana, de fato, para atuar na psicologia do esporte, o profissional precisa se especializar. E a busca por essas capacitações, elas são essenciais. Então, justamente por isso, desde o período onde eu ainda estava na graduação, eu comecei a buscar por formações na área. Então, eu fiz uma formação em psicologia do esporte, posteriormente fiz uma formação em saúde mental no esporte e atividade física, já que não podia fazer um após ainda naquele momento, né? Mas eu queria me sentir apto no momento que eu pudesse atuar para levar para a clínica do esporte, e junto com esses conhecimentos que eu fui adquirindo e após que eu buscaria posteriormente, já ir atendendo a esse público específico que são os atletas amadores, o público envolvido com o esporte no geral, né, de várias modalidades. Então, quando eu me formei, aí sim eu busquei pela pós-graduação em psicologia do esporte, fiz também a pós em terapia cognitivo-comportamental, porque eu entendia que era a abordagem com a qual eu me identificava e com a qual eu já trabalhava desde o estágio 1 da universidade e que me dava um subsídio para aprimorar o meu trabalho com atletas na clínica do esporte. Depois desse momento, né, com as especializações, o conhecimento da clínica, eu fui para a atuação prática em um clube, nas categorias de base, onde eu pude me aproximar de fato desse assunto que vai ser a pauta de hoje e vai ser um prazer estar aqui conversando com você. Ó, a gente que agradece, seja bem-vindo. E aproveitar também, pessoal, vamos compartilhar aí, né, sobre o tema, que é muito legal. Esse episódio vai ser muito interessante. Vamos curtir o pessoal aí, a vizinhança, a família, vamos compartilhar com todo mundo, a galera do Baba, a galera do café. Vamos nessa, é isso aí. Então, aí, aproveitando essa sua esteira, na sua especialização da área, como psicólogo nessa área esportiva, quais ferramentas que você utiliza para lidar com o processo de ansiedade nos jogadores? Então, essa é sempre uma questão muito comum, né? A ansiedade antes de uma competição, antes de uma partida importante, quando esses atletas vão para uma peneira. Quando a gente fala de categoria de base, a gente subentende que esse atleta já está num clube, mas muitas vezes ele está buscando um outro clube de maior projeção nacional. E isso vai gerando aquela expectativa que muitas vezes passa pela pressão de pensar: nossa, essa é a oportunidade da minha vida. E isso acaba trazendo um peso para um momento que deveria ser um momento onde ele demonstra suas habilidades, onde ele demonstra de fato como é que ele desempenha aquele papel dele em campo, o futebol. De alguma forma se perde um pouco dessa leveza. E a gente começa a entender isso como parte do fenômeno do trabalho. Ele vê aquilo como de fato uma responsabilidade e não uma diversão. Esse é um debate bem controverso, acho que dá para a gente aprofundar mais depois, mas para não sair da linha da sua pergunta, é importante entender como essa ansiedade se constitui. E aí a gente pauta principalmente na ansiedade pré-competitiva, e vem justamente por conta desses fatores. Essa pressão do essa é a oportunidade da minha vida, eu não posso deixar passar, eu não posso perder. Então, trabalhar esse diálogo, desse entendimento que essa é uma oportunidade, é um começo, começar a pensar que, mesmo que não venha agora, você vai ter uma outra chance, você não é responsável pela mudança social da sua família, isso vai ser uma consequência caso as coisas deem certo. Nesse momento que você é alguém que gosta de futebol, que quer fazer disso a sua vida, a sua prática. Imagina passar um curso inteiro de psicologia
achando que você precisa se formar o mais rápido possível, porque aquilo ali é o que vai mudar a sua vida, a sua família, e todos os dias, quando você vai para a sala de aula, você carregar o peso dessa responsabilidade. É algo que, consequentemente, vai reduzir o seu desempenho, porque vai te gerar tensão, vai te gerar nervosismo e muitas vezes vai gerar ansiedade. Então, o contexto no esporte, ele passa por um caminho muito parecido, esse percurso da presença da ansiedade. E isso vai adoecendo, para além dessas situações de um evento pré-competitivo, pré-situacional, para uma ansiedade que muitas vezes pode acabar se tornando um transtorno de ansiedade generalizada, como a gente conhece a TAG. E aquele atleta, ele começa a não querer mais ir para os treinos, porque ele está super ansioso Sim, e fica super mal antes. sim. E aí, quando ele vai estando mal, ele acaba tendo um mau desempenho, e aí vem cobrança, e aí vem E pressão. ainda, Jorge, aproveitando a sua fala, né, para contribuir aqui, tem a questão que ainda ali é um ser humano em formação. Ainda ele ainda está se descobrindo como ser nesse mundo, né? E será que é isso realmente que ele quer para a vida dele, né? Tem a pressão familiar, então essa ansiedade também é gerada por várias pressões. A pressão da comissão técnica, que quer resultados, né, Uhum. na performance. Então, assim, a preocupação daquele ser em formação é também de criar, de dar expectativa do outro. E muitas vezes não é sobre ele, né, é sobre o outro. Sim, sem dúvidas. E essa expectativa do outro, ela vai sendo internalizada. E aquilo vai tirando também um pouco do brilho do fazer o que se gosta, do fazer e desempenhar aquilo que se tem interesse, e vai sendo sobreposto por essa pressão, por essa cobrança. Então não dá para a gente pensar em trabalhar a ansiedade sem entender que ansiedade é essa. É uma ansiedade traço ou uma ansiedade estado, né? Essa diferença que a gente faz, e posteriormente o que está compondo essa ansiedade. O primeiro passo é a gente compreender isso. Posterior, a gente vai trabalhando estratégias, técnicas que possam ser mais efetivas para lidar, principalmente quando é uma ansiedade de estado, que é uma coisa situacional, mas quando esse caso ele vai se agravando e vai se tornando uma psicopatologia como a TAG, aí muitas vezes a gente precisa de fato fazer um encaminhamento para uma psicoterapia, para que o psicólogo clínico possa dar um melhor desenvolvimento a esse tratamento. Pronto, então aproveitando essa sua deixa, eu vou perguntar quais tipos de técnicas que você trabalha dentro de campo ou fora dele, né? No grupo para performar melhor, né? Porque a gente sabe que isso também gera ali a expectativa da performance, o resultado é importante dentro do campo e fora deles. Então, quais são as técnicas que você utiliza como psicólogo ali para dar esse apoio, esse suporte para o atleta dentro do campo ou fora dele? Uhum. Ó, uma primeira estratégia, Jana, é justamente a gente tentar deixar um pouco de lado o resultado e começar a pensar que o resultado ele é casual, mas o desempenho não. Então, que a gente vai fazer uma preparação psicológica, treinamento de habilidades psicológicas para pensar o desempenho. Vamos melhorar o seu desempenho, vamos fazer com que você jogue o que você sabe, que você coloque em campo o que você já tem de habilidade. E o resultado, ele vai ser fruto de um coletivo, de um todo. Nem tudo aqui está sob o seu controle. Vai ter interferência do gramado, vai ter interferência dos seus companheiros de equipe, vai ter interferência do Do treinador, treinador? do árbitro, do desempenho da equipe adversária. Sim. Então, tudo isso pode interferir. Então, o primeiro ponto é entender que o que você vai fazer nesse momento é cuidar do seu desempenho. E, claro, o seu desempenho vai ser em prol da equipe. Você vai promover uma melhora de desempenho para beneficiar a sua equipe. Compreendendo isso, a gente utiliza de algumas estratégias, né, que vão fazer parte do treino de habilidades psicológicas, como mentalização, visualização, onde a gente constrói cenários e vai criando hipóteses sobre esses cenários, para muitas vezes ou trabalhar uma situação que já aconteceu com esse atleta, ou Uhum. então dar previsibilidade de situações que são comuns e podem acontecer. Vou dar um exemplo. Imagina que um atleta sempre fez parte de uma equipe esportiva, mas agora ele vai ter a oportunidade de, pela primeira vez, ser capitão do time. O que concerne a função de um capitão? O que se espera de um capitão? Então a gente trabalha Liderança. liderança, mas quais são os aspectos que estão relacionados com ser um líder? Então a gente começa a pensar, criar algumas situações, Estratégias, né?
as estratégias para lidar com essas situações. Que esse atleta ele pode ir mentalizando, visualizando, imaginando esse acontecimento, imaginando como ele vai agir. E aí depois que ele já visualizou, já imaginou tudo isso, a gente traz de volta para o campo presente e começa a trabalhar, avaliar aquelas estratégias, como poderiam ser aprimoradas. Então a gente vai dando repertório, mesmo sem a vivência das situações. Uma outra estratégia, por exemplo, são as estratégias de relaxamento ou regulação emocional. Então a gente Muito tem, úteis, viu, Jorge, em campo. Isso é um fato. sem dúvida, você já atuou também nessa área acompanhando atletas, e você vê, né, que muitos já começam a utilizar a respiração. Eles têm tido uma autoconsciência muito grande da importância da respiração. Então, às vezes, inspira durante 4 segundos, segura por 4 e depois solta. Tem a tentativa, muitas vezes vem acompanhada ali de não conseguir fazer uma execução tão positiva, de compreender a respiração diafragmática, mas essa tentativa já é um processo muito positivo, né? Porque já vai demonstrando uma abertura para a gente chegar a dialogar. Poxa, como é que você está fazendo? Pô, muito bom que você está fazendo. Ó, só vou te dar uma dica para você adaptar e aprimorar ainda mais isso que você já faz. Então, assim, a gente valoriza as tentativas que eles já estão trazendo para estimular e não para desestimular. Então, a gente vai inserindo o mindfulness, que já é um pouquinho mais complexo do que Sim. só a respiração, o relaxamento progressivo, que é uma técnica que consiste em contrair, relaxar, e tantas outras estratégias para outros fatores psicológicos que a gente pode inserir, inclusive o trabalho de metas. Mas é importante entender que a técnica ela pode trazer um benefício momentâneo, pode. Mas se essa técnica ela foi inserida no contexto esportivo, acompanhada de toda uma estruturação para que ele entenda o porquê ele está fazendo aquilo, sem dúvidas isso vai ser muito mais efetivo para a realidade dele, por estar personalidade para suas vivências e seus desafios. Então a gente não pode ser tão generalista de pensar que só a técnica vai resolver. A Sim. gente precisa do que está por trás da técnica para cada atleta ou cada grupo. E é interessante também, Jorge, o que você está colocando, porque assim, ainda tem a individualidade ali do ser, né? Você está lidando no coletivo, com um grupo, um time, uma equipe, mas ainda tem, cada um tem a sua personalidade, né? As suas determinações, o que quer, né? As suas limitações também dentro desse contexto. Então, assim, a gente passou por uma situação lá no estágio bem interessante, né? E aí foi analisado depois junto com o professor, um menino, um adolescente, né? De 13, sub-13, que estava ali vivenciando uma doença da mãe, que estava em processo de sofrimento. Então, assim, imagine para esse menino, adolescente, que está ali sonhando ser jogador, trabalhando para isso. O trabalho é árduo, você sabe disso, você está dentro de campo, sabe o quanto os meninos se dedicam para estar ali diariamente. E ele tinha que administrar a questão emocional, entendeu? Da performance ser diminuída, né? Da constância dele não ser a mesma, porque ele estava vivendo uma dor familiar. Então é muito complicado, muito delicado. A gente também, enquanto psicólogo, né, tratar isso, porque existe o sofrimento, né, Uhum. do menino na pressão e ainda da dor familiar aí que está vivendo a doença. Então, assim, é muito delicado, Jorge, a gente saber lidar ali com os momentos individuais de cada ser que está ali numa equipe. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí é um trabalho mesmo que passa, às vezes, mais por bom senso do que por qualquer outra coisa, de você entender que naquele momento, às vezes, vale abrir mão de um planejamento que a gente já tinha pensado, de uma estruturação coletiva, para dar o acolhimento que aquele atleta necessita. Porque não importa que técnica você vai aplicar, que estratégia você vai utilizar de grupo, se ele não está ali no momento presente. E ele não É. está no momento presente não é porque ele não quer, não é porque ele está distraído, não é porque ele está pensando em qualquer coisa, é porque ele está passando por um processo de dor. Ele está passando por um processo de profunda dor, de dificuldade, de aprender a lidar com aquilo. Então a gente precisa priorizar de fato esses casos e dar esse acolhimento necessário e avaliando quais estratégias e recursos ele tem para lidar com aquilo, se ele está conseguindo progredir e estar com um olhar muito atento, porque estamos falando ainda de crianças e adolescentes. Informação. Informação. Então, se a gente vê que aquele progresso não está sendo dentro do esperado, no sentido de como lidar com isso, o que que significa? Que ele precisa de mais acolhimento, de um processo com mais recursos. E onde é que ele vai encontrar isso? Na psicoterapia. Então, é um trabalho de sempre reconhecer o nosso papel social enquanto psicólogo,
o nosso papel de cuidado ao sujeito, mas acima de tudo, a nossa limitação dentro daquele campo. Sim, O campo de trabalhar enquanto psicólogo do esporte dentro de um clube envolve limitações. Se eu não sei reconhecer quais são essas limitações, eu vou estar prejudicando aquela pessoa que eu estava tentando auxiliar e cuidar. sim, apoiar. E assim, nesse caso teve um final feliz, né, a mãe se recuperou, hoje participa dos treinamentos e a performance dele é óbvio, né, voltou, então ele tá treinando super bem e eu quero aproveitar também para mandar um abraço aí para o pessoal aí que eu tive a honra de trabalhar, o privilégio do Sub-13 de um time aqui de Salvador, então assim, um beijo no coração, pessoal, aprendi muito nesse time e a gente está aí em processo de formação aprendendo. E nada melhor do que a prática, né? A gente traz a teoria das nossas faculdades e coloca na prática que o nosso objeto de trabalho é o campo, são as pessoas no campo. Aproveitando para falar também sobre comissão técnica, sobre as pessoas que amparam ali de alguma forma, apoiam o psicólogo do esporte, né? A gente sabe que a gente não é um ser isolado, né, nessa área, então a gente precisa de outros profissionais ali para estar dando suporte para esses esportistas. Então, para você, dentro da psicologia do esporte, qual a importância desse alinhamento desses profissionais envolvidos no desenvolvimento desse atleta? Fundamental. Desculpa, fundamental. Eu acabei de comentar que a gente não tem controle sobre tudo, a gente não consegue dar conta de tudo, e nós, enquanto psicólogos do esporte, psicólogas do esporte, temos limitações. Então, reconhecer essas limitações é entender que a área educacional é uma área fundamental para o desenvolvimento desses atletas, e a gente não tem como dar conta, porque nós temos muitas outras demandas para cuidar. Então, o pedagogo do esporte, a pedagoga do esporte. A gente tem aqui na Bahia a Rafaela, que é sensacional e que faz esse trabalho. Então, contar dentro do seu clube com um profissional como esse auxilia. Ainda não tive a oportunidade de trabalhar com ela, mas nos contatos que a gente tem, a gente entende a importância do trabalho. Um assistente social. Gente, assim, quando a gente fala da realidade do futebol, a gente ainda está falando de uma realidade muito vulnerabilizada. O futebol de base não é o futebol brasileiro campeonato Série A, Não. onde os clubes têm recurso financeiro, onde tem todos os profissionais e os atletas têm em termos gerais, né? Não, Uma- não, vezes não tem o suporte psicológico necessário para estar ali treinando dentro do campo. Exato. Então, alguns atletas profissionais da Série A têm uma condição de dar uma estruturação financeira para sua família. Na base é diferente. Então, são famílias que passam por muitos conflitos, agressão domiciliar, violência domiciliar e às vezes falta de recursos básicos, sabe? Desodorante, alimentação. Então, a gente precisa de uma assistência social que possa ver isso e pensar ações sobre isso. Claro, também vai ter as suas limitações do trabalho, mas tem contribuições a dar. E a gente vai contando com todo esse apoio, com todo esse suporte. Entendendo, Jana, o nosso papel, como a gente pode contribuir. Eu vou contar um caso que em algum momento eu já lidei, que era de um atleta que ele era tido como um super promissor nas categorias de base, mas de uma hora para outra ele parou de render. O desempenho dele despencou. E assim, Uma luz, né? Acende uma luzinha ali. O que está acontecendo? exato. E eram buscadas alternativas pela equipe, a fisioterapia, treinamento e tal. E as coisas não fluíam. E aí depois, com o acompanhamento da psicologia, a gente foi ver que tinham questões ali que não eram simplesmente físicas, que tinham outras demandas. E aí quando a gente cuidou disso e eu solicitei a ele, né, a possibilidade de dialogar alguns pontos daquelas questões com a comissão técnica, a gente conseguiu evoluir, ele voltou a jogar, ele voltou a ser feliz com aquilo que ele fazia, que é a nossa grande busca, proporcionar nas categorias de base um ambiente que, claro, começa a ter alguma pressão por evolução, por desempenho, mas que Performance. por performance, e, assim, feliz É. infelizmente, isso faz Faz parte. parte do processo de você ser esportista, né, isso a gente Isso, já sabe, né, a questão toda aqui que a gente está colocando em pauta é a importância desse suporte, né, isso, porque você sabe que você vai ter que atingir metas, você vai além das suas metas, né, faz parte ali do processo do caminhar como corpo
em movimento. Mas a questão é se a gente tem ali uma preparação de alguém que está preparado para receber essa demanda, que é o psicólogo do esporte, se a gente tem uma comissão técnica integrada, que entenda também a importância da psicologia dentro do esporte. Então, acho que é tudo isso que dá o suporte, né? Um amparato para esse menino que está em processo de formação, ou uma menina que está em processo de formação e que sonha ser jogador ou jogadora de futebol. Com certeza. E que isso dá margem para que ele faça o que a gente pode tentar ofertar de positivo, que é ver essa prática do esporte ainda com um olhar de prazer, de tentativa e erro, de Sim, evolução, importante. mas não com a punição, mas sempre com um reforço positivo. O que teve de evolução positiva ali, o que ele está fazendo de legal, vamos dar evidência para isso, vamos reforçar isso. E a nossa sociedade como um todo ainda é uma sociedade extremamente punitiva. A gente só olha para o erro, a gente só comenta o erro, a gente só para a nossa atenção para o que está destoando. E é fazer a lógica inversa. É dar atenção para o que está funcionando, para o que ele está acertando, para o que ele está evoluindo, para que ele continue fazendo isso com a magia de ser uma criança, um adolescente. E busque a evolução por prazer e não por punição. Até porque nesse processo também, Jorge, a gente sabe que tem muitas desistências, por justamente isso que você está trazendo aqui, né? Na nossa conversa, a punição. Porque é tão bom quando alguém acerta, né? Ser valorizado pelo acerto, mas infelizmente muitas vezes a valorização é do erro. E exalta-se o erro e aquele menino, aquela menina que tinha pretensão de estar ali, de, né, de virar um jogador, até mesmo estar ali para se divertir, que faz parte, eu acho que o processo também é de divertimento, né? Ele se sente acuado, se sente desrespeitado e vai desistindo. E lá para frente, na fase adulta da vida, tem muitas frustrações, né? Porque justamente não teve esse suporte, essa valorização, né? Esse apoio que era necessário enquanto o processo de formação na adolescência. E aproveitando que a gente está falando aí de subdivisões, né? De categorias, de base, e aí tem essa fase da adolescência, e ele está em fase de crescimento também, e aí ele começa a se tornar um jovem adulto. E como é esse processo de transição entre essa fase que ele é adolescente de formação e a fase que ele vai se profissionalizar, né? Como lidar com essas nuances dessa mudança, mudança física, mudança estrutural, né? São várias mudanças ali dentro daquele jovem. Uhum. Essa é uma fase que é divisora de águas. Porque é um momento onde aquela criança começa a ser começa a ser ofertado diversas possibilidades sociais. Então, sair, o conhecer outras pessoas, os relacionamentos. Então, tudo isso vai se apresentando e o foco deixa de ser só o futebol, como era com 11, 12, 13 anos, sabe? Agora já é um outro cenário constituído, onde se está muito mais próximo da vida adulta do que da infância e das brincadeiras, e tenta se impor esse perfil, e vão se tomando as referências sociais do Instagram, de quem é, do jogador, e de como andar, e de como se Isso é interessante você vestir. estar falando, porque é muito interessante, Jorge, porque assim, me remeteu a um processo que eu estava na Sub-13 e os meninos olhavam muito outros jogadores como referência. Agora na Sub-17 são novos jogadores, agora eu tenho que estar o quê? Na Champions League, entendeu? Meu mundo se abriu, então eu tenho que aprender outras nuances, porque a demanda deles com 17 anos é diferente com a demanda de 13, né? Uhum. As referências e jogadores em campo são outras. Então é muito interessante como eles também mudam de posicionamento, não é? Mudam de comportamento, né? Esse crescimento deles também muda, eles estão se transformando e nesse processo de transformação também eles se encontram e muitas vezes não é o futebol que eles querem, Sim, né? E é a compreensão da família que é a parte mais delicada, que muitas vezes tem que lidar com a família também, não é, Jorge? com certeza, sem dúvidas. E assim, Jana, tem uma realidade muito particular do contexto no qual eu convivo com o esporte, que é um clube de categorias de base. O foco é formação. Não tem futebol profissional. E aí isso gera uma tensão muito grande dentre essas distintas categorias. Você vê o ânimo, a alegria, a brincadeira de categorias iniciantes como a 12, 13, 14, muito mais presente
Então, tô vivendo um sonho, tô nas categorias de base, vou evoluir, vou pro Flamengo, pro Bahia, pro Palmeiras. Aquele desejo, sabe? Ainda tá muito pulsante. Quando a gente vê se aproximando das categorias sub-19, sub-17, sub-20, já parece apresentar um pouco mais de tensão, por alguns motivos. Um é a maturidade. Vai se compreendendo mais que o futebol não é aquele mundo encantado, mas é um mundo de muito esforço, onde ele já vem de anos só Galgando. construindo e colhendo muito pouco, porque o retorno financeiro ainda não veio, esse status de jogador ainda não chegou, essas efetivações ainda não estão consolidadas. E muitas vezes não é um sonho só dele, né, é um sonho de uma família inteira. Então essa família estava nesse processo, né, de desgaste emocional, de Sim, desgaste financeiro, né, porque tá todo mundo seguindo esse garoto ou essa garota para a realização desse sonho, que, na expectativa é uma mudança de vida. com certeza. E há um investimento para isso. Então, vai se tendo essa maturidade, esse conhecimento do quão difícil é aquilo tudo para chegar até ali, mais o desgaste, mais a sensação de que se não for agora, não vai mais. Aquilo que a gente conversou no começo de é só mais uma chance, é só mais uma tentativa, é mais uma oportunidade, vão vir outras. Até esse discurso a gente tem que entender que, de fato, na prática, ele já começa a se modificar. Porque é muito mais difícil um clube aceitar um clube profissional, né? Dentre os grandes, são chamados grandes clubes, Série A, Série B. A gente vê aceitar um jogador das categorias de base com 19 anos, com 17, com 18. A porcentagem de recrutamento dentro dessas equipes Nessa idade, né. nessa idade já é muito menor. Então é entender que aquela angústia é uma angústia real. E o trabalho passa a ser outro. Além do acompanhamento para a promoção do bem-estar e do desempenho e dele poder fazer aquilo por prazer, é necessário começar a mostrar para aquele adolescente com maior intensidade, porque a gente já começa antes, mas Sim. agora com maior intensidade, as outras possibilidades que existem para a vida dele. Que ele pode fazer outras coisas, que ele pode conquistar outras coisas, galgar outros espaços. Para além do futebol. Seja ainda nesse esporte, sejam em outros esportes, indo para distintas áreas e Sim, enxergar sim. que existe mais É. do que o futebol e mais do que a educação física, que normalmente é o caminho, não dei certo no futebol, não dei certo, né? No É. futebol, O vou que é dar virar certo, né. que é uma discussão profunda também. Você viveu muitas coisas, aprendeu, É. evoluiu enquanto ser Você humano. conheceu muita gente, né, você se ambientou no espaço, você fez conexões, isso também é dar certo. Exato, perfeito. E aí entender que a educação física é um caminho para se tornar treinador, preparador físico, e algumas pessoas vão querer isso, mas outras acabam indo por não entender que existe um horizonte muito maior. Você tem a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, você tem a própria área de gestão mesmo, fazer gestão de clubes, pensar, scout, análise de dados. Hoje a gente tem um mar de informação que está se ampliando e se constituindo. E aí passa a ser o nosso papel também começar a trabalhar essas múltiplas perspectivas, Sim. porque é uma angústia que aparece. E agora eu continuo investindo nesse sonho, que eu sei que pouquíssimas pessoas conseguem chegar lá, ou eu vou logo trabalhar para poder ajudar minha mãe com as contas de casa, porque isso também é a realidade brasileira, né? Mãe solteira. Então, o atleta ele começa a tomar consciência de que a mãe dele está fazendo tudo sozinho para que ele possa estar ali, e aí a leitura da sociedade, apenas jogando bola. É. E que não é isso, é um trabalho que gera uma dupla carreira. Então você falou sobre a permanência, isso é muito interessante porque o meu anteprojeto de mestrado, eu vou começar o mestrado logo logo, agora em março, É e o estudioso, né, anteprojeto Jorge, a gente não para de estudar. não pode parar. E o meu anteprojeto é justamente esse, construir uma escala que nos permita avaliar os facilitadores e barreiras da dupla carreira de estudantes e atletas. Porque é importante que a gente comece a olhar dessa forma. Não são apenas atletas de categoria de base, são estudantes atletas. Eles têm uma dupla jornada de trabalho, Sim. que é a jornada educacional, que é uma jornada de estudo, né? E a jornada de trabalho em si, que são os treinamentos ali diários. Eles têm um horário de chegar, um horário de sair, um cronograma de atividades a serem executadas, tem competições, tem campeonatos nos finais de semana. E quando é que esses estudantes estudam? E E com o que é quan que e eles se quando é que sustentam? eles se divertem, Quando é que se divertem? relaxam? Lazer, relaxar.
Então, tudo isso faz parte das dimensões que a minha proposta é justamente poder avaliar, né? Essas dimensões pessoais e sociais, então de lazer, de autocuidado, e também os aspectos políticos, financeiros, Sim. políticos institucionais, onde a gente vai pensar os projetos que vão dando base para a gente. Não tem incentivo amplo a atletas. Então, essa dupla jornada, além dela ser pesada, ela não tem um incentivo financeiro e muitas vezes também não tem um incentivo social, porque as pessoas acham que aquilo não é um trabalho por não ter um retorno financeiro objetivo. Então, ao invés de estar fazendo isso, você podia estar fazendo um jovem aprendiz. Jovem aprendiz é muito legal, mas é uma outra perspectiva. Às vezes o sonho desse atleta não está ali, está de fato no esporte, está de fato no futebol. E a gente precisa, enquanto categoria, pensar socialmente na construção desses espaços, desses incentivos, cada vez mais fomentar isso para que esse sonho ele possa ser uma realidade vivenciada de uma forma não tão pesada e para que vários jovens não precisem desistir desse esporte pelo fato de não ter uma condição financeira ou pelo fato de não ter um suporte social para tal. E assim, nessa esteira também, a gente também tem que entender a responsabilidade que temos enquanto estudantes, né, para analisar isso, para quando pensar em ir para a psicologia do esporte, são diversas os tipos de psicologias que a gente pode ir, mas a do esporte específico é o tamanho da responsabilidade que a gente tem nas nossas falas e a importância da escuta, porque esse jovem ali, ele traz o histórico social, ele tem uma história por trás ali, para quando ele chegou naquele lugar, qual foi a jornada desse ser, né, até ali, até aquele campo? Qual foi o apoio que ele teve? Será que esse jovem ele tem uma família que o ampare? Muitas vezes ele é do interior, que está aqui na Uhum, capital sozinho, na casa de um vizinho, na casa de quem deu um suporte, de quem está dando um abrigo para que ele sonhe até sozinho esse sonho, porque muitas vezes é um sonho que é individual, apoiado pela família, mas nem toda a família pode estar com esse jovem. Então, assim, é uma jornada dupla de educação e fundamental nesse processo, porque que bom que as escolas estão aí, né, para dar essa base, porque a gente precisa que eles estudem para saber que o futebol pode ser um dia real, né, como profissional ou não, mas também é uma dupla jornada emocional, porque muitas vezes esses jovens estão só nesse sonho, né, eles estão uhum. desamparados. E é muito difícil, Jorge, eu que vi muitos meninos dos interiores, eu acho que você lá também no clube também deve ter meninos dos interiores, né? Como é complicado e delicado tratar essas crianças, né? Eu digo crianças porque assim são muitas vezes vêm ali com 11, 12 anos ainda com sonhos infantis, né? Nos intervalos estão brincando de Uhum. pega-pega. Então, e aí de repente ele tem que amadurecer nesse processo e esquecer um pouco dessa infância e se comprometer com o processo da performance. Então, o futebol acaba tendo esse lado muito duro de uma realidade e que nem sempre é algo conquistado ao final, né? A sua espera do ser o profissional. E uma coisa que eu posso te dizer, Jana, é que um dos dias que eu vi os meninos mais felizes em um treinamento não foi um dia de título, não foi um dia lindo de sol e praia, foi num dia de chuva. Eles estavam no campo e eles começaram a brincar de pega-pega e depois fizeram os corredores, e aí um passava correndo, eles batiam com colete molhado, e aí corria e se jogava no chão dando peixinho, e eles, sabe, eles fizeram ali uma festa e o treinador entrou no meio e começou a brincar junto com eles. Então, assim, ali tá o sentido de tudo aquilo, sabe? Claro que não dá para ser só esse momento de brincadeira e descontração. Tem a parte que é séria, tem, mas pode ser sério sendo leve. Então, esse dia foi um dia que ficou muito marcado, assim, no meu coração, de verdade, porque eu vi a alegria deles em um momento que podia estar todo mundo reclamando. Poxa, tô aqui acordando 7 horas. Tá Acordando não, né? chovendo, Acordando que chato, 6. né? Acordando 6 horas da manhã pra estar aqui 7 pra treinar, debaixo de chuva, e sabe, e não tô recebendo R$ 1 para isso. E não, eles estavam vivendo aquele momento presente. Virou uma Essa é uma grande diversão, né? virou uma grande diversão. Então, tomando isso como referência, né, eu gostaria de deixar, de fato, uma reflexão para as pessoas que nos assistem Pronto, eu aqui. vou querer que você deixe e vou aproveitar, antes de você deixar essa reflexão, vou pedir de novo para o pessoal curtir, compartilhar, é importante, eu acho que esse assunto aqui é um recorte, a gente pode aprofundar muito mais aí, até a questão de gênero feminino e masculino, as diferenças, as nuances dentro do futebol, né, que fica aí para uma próxima
oportunidade, mas assim, também quero mandar um abração para o meu professor querido John, que nos prepara no estágio da Psicologia do Esporte lá na UniFTC. É uma pessoa que faz toda a diferença na nossa trajetória. E não deixar de mencionar aqui o nosso diretor acadêmico, Virgínia Bicudo, né, que também está sempre atuante, trouxe a psicologia do esporte e o estágio para dentro da UniFTC, e é um grande orgulho da gente, enquanto acadêmico, estar participando desse processo. Eu queria que você trouxesse essa reflexão, né, para as famílias que estão aí nos assistindo, para as comunidades que muitas vezes estão ali com seus filhos inseridos num processo de peneira, né, dentro dos campos, sofrendo essa pressão que a gente estava tratando aqui. Deixe um recado para essas pessoas que estão envolvidas, que com certeza algum vizinho, alguém você já soube que passou ou passa por esse processo. Uhum. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu adoro o nome do DA de vocês, que eu acho que a Virginia Bicudo é uma pessoa que tem uma história muito linda na psicologia, e se você, enquanto estudante, ainda não conhece, conheça, vale muito a pena conhecer, Não, obrigada por e ressaltar, porque para a gente faz toda a diferença esse nome, essa identidade é nossa. com certeza. Eu agradeço também a sua participação, Jorge, antes de você deixar essa reflexão. Para a gente foi, assim, um grande aprendizado aqui com você. Eu, particularmente, sou uma pessoa que lhe admiro nesse processo, e estou aí querendo adentrar os campos, assim como você já está adentrando. É uma honra te encontrar em alguns campeonatos. Fico super feliz quando a gente se encontra em campeonatos, né? E assim, é muito bom também valorizar os times dos interiores, os menores times da nossa capital. É importante também que a gente dê essa valorização, que o psicólogo e a psicóloga esteja permeando em todos os times, porque é sobre isso, a gente está lidando com pessoas, né? E pessoas precisam desse apoio psicológico em qualquer frente, seja time grande, seja time um pouco menor. Eu costumo pensar que não tem time pequeno, a gente tem Uhum. time de pessoas que precisam do nosso apoio, né? Da nossa preparação em campo para dar esse suporte. Eu acho que é isso. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade ao Contras Fluxo, essas pessoas maravilhosas que nos receberam aqui, e a você por ter aceitado esse convite e esse desafio de falar um pouquinho só, um recorte sobre isso. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço pela lembrança, pelo convite. Contem sempre comigo para que a gente faça esses diálogos, proponha outras discussões também sociais, né? Saiba que essa admiração é recíproca. Fico muito feliz em saber do movimento que o DA da FTC faz relacionado à psicologia do esporte aqui na Bahia, porque vai ajudando a fortalecer Verdade. movimentos como o movimento do GPEL, né, que é o Grupo de Psicologia do Esporte, Sim. Exercício Físico e Lazer, que você também faz parte, Comum a nós dois, comum a muita gente boa. e como outras pessoas do DA, como Larissa. Então é muito positivo a gente fortalecer esse movimento da psicologia do esporte. Porque não adianta a gente só se queixar. Ah, porque se fala pouco de psicologia do esporte. Ah, porque a gente não tem a psicologia do esporte. Ah, porque a atuação. Ah, porque... São muitas queixas. Isso. Mas uma frase que faz muito sentido é: buzina não é ação. Buzina não é freio. Buzina não faz com que a gente se movimente. Então, entender a reclamação é importante, mas ter ações para fazer na prática mais do que reclamar é o diferencial, e eu acredito que vocês também têm feito isso. Por isso que também agradeço ao Contrasfluxo pela proposta de hoje, que é mais uma possibilidade de ação nesse movimento que a gente vai fazendo pelo fortalecimento da área. E a reflexão que eu queria deixar é justamente como nós podemos cada vez mais transformar o ambiente da formação esportiva num ambiente lúdico. O que você, enquanto estudante, pensa, se você estivesse na prática, que poderia ser feito para trazer essa leveza, sabe, essa leveza de um dia de chuva, como os meninos enxergaram, para essa prática, para esse dia a dia? Porque esse é um desafio muito presente na psicologia do esporte. Trazer conhecimento, trazer psicoeducação, com evolução e tudo mais, mas com esse aspecto lúdico, de mostrar que ser criança e ser adolescente ainda é para ser divertido, independente do contexto no qual você esteja. Perfeito, a gente agradece. Muito obrigada, Jorge, viu? Mais uma vez.